Então, sejam bem-vindas mais uma vez. Estou muito feliz de ter vocês aqui de volta. Vamos falar desse assunto que é tão importante, que toma tanto da nossa vida, que tem um peso muito grande e que é pouco visto, quando é visto, né? Vamos falar aí da carga mental, o peso invisível da maternidade. Então, o encontro de hoje, ele tem como objetivo te convidar aí a iluminar aqueles cantinhos da gente que por anos ou décadas, né, se encontram na escuridão. E que por consequência da falta de luz, não nos permite analisar com cuidado e atenção o que está acontecendo dentro da gente. Não se esqueça que não é porque eu não estou falando hoje dos filhos, né, das crianças de desenvolvimento infantil. Ainda assim, eu preciso que vocês deixem bem ligado a empatia para olhar para dentro, para entender a sua realidade, a sua história, o que você está vivendo nesse momento, em qual contexto você está. Então, são muitas mamães aqui hoje, são várias mamães que vão me ouvir depois online, então é importante que você tenha primeiramente a empatia com você, tá bom? E adapte tudo aquilo que a gente vai falando, que a gente vai conversando aqui para a sua realidade, tudo bem? Não tem como abordar a realidade de todo mundo, porque eu nem a conheço, mas não vai ser difícil para vocês conseguirem adaptar isso à realidade de vocês. E se não conseguir, vocês já sabem, né? Mandem mensagem para mim no privado, pelo WhatsApp, tá bom? Então, somos tão acostumadas e treinadas, né, através das nossas brincadeiras de criança, através da maneira que somos tratadas pelas nossas famílias, as nossas posições, enfim, a carregar esse peso e desde tão cedo e também de menosprezar, né, o valor desse peso, como se fosse algo obrigatório ou o mínimo que uma mãe deve fazer, né? Que sequer conseguimos enxergar o peso que nós carregamos. Vou abrir um parênteses aqui, um dos momentos mais incríveis da terapia dentro da clínica, quando eu estou trabalhando com uma mãe e a gente tem esse momento dela olhar no espelho. O momento em que ela reconhece, que ela enxerga o quanto essa mochila está pesada. Para mim, como profissional, é um momento em que as estrelas brilham ali dentro do consultório, sabe? Dela conseguir entender pelo que ela passa, a carga que ela está carregando, porque é a partir desse momento que a gente consegue começar a trabalhar para esvaziar essa mochila, né? É a partir desse momento que a gente consegue manejar as coisas de maneira real e não ficar lidando com elas de maneiras fantasiosas, tá? Então é um processo muito lindo dentro da terapia. Então, certamente isso deve à nossa socialização, à história da humanidade, né? Homens não fazem várias tarefas ao mesmo tempo porque eles não precisam, né? Já que outra pessoa sempre fez isso por eles. E esse alerta serve para nós que criamos meninos também, né? Para que nós não repitamos aí esse comportamento. Então, sendo assim, diversas funções podem ser completamente invisíveis para esses homens, já que eles nunca viveram ou viveram muito pouco isso na pele, tá? Então, quando tudo dá errado, as mães perdem a paciência e reclamam com o companheiro e eles respondem: "Ah, você poderia ter me pedido ajuda, ué", né? Sendo que o ideal era que o pai não esperasse ninguém solicitar ajuda na criação do próprio filho, né? Do filho que também é dele. E sim que ele participasse, que ele compartilhasse dessa carga, que ele estivesse a par do que está acontecendo e que ele também tivesse a sensibilidade de entender o que é preciso ser feito e não esperar da mãe que ela delegue, que ela aponte o que precisa ser feito, tá? A gente não vai entrar nesse patamar de ficar apontando o dedo para os homens, tá? Para os companheiros ou até mesmo para a companheira que tem esse mesmo
comportamento, que tem essa mesma visão, tá? Esse não é o nosso objetivo. Eu conversei com vocês um pouquinho no grupo, disse que o que a gente ia fazer aqui hoje é iluminar essas escuridões, né? Esses lugares dentro de mim onde eu não percebo ser uma carga mental, e é. Então, como eu vou identificar quais são essas cargas mentais e o que eu posso fazer para melhorar a minha qualidade de vida, tá? Então, o objetivo aqui é esse, não ficar apontando o dedo para nem para a história da humanidade, falando o quanto nós, mulheres, vamos, né, estamos carregando essas cargas mentais aí através dos séculos. Eu imagino que vocês conheçam, tenham um conhecimento um pouco maior sobre isso, porque já se fala muito mais sobre isso está aí no YouTube, em livros, né, em blogs, enfim. O que eu quero trazer aqui para vocês é o outro lado, é o seu lado, é como identificar isso em mim. Será que eu estou com uma carga mental elevada e nem me dei conta ainda, tá? Então, esse é o nosso objetivo aqui hoje. Então, a carga mental da maternidade, ele refere-se à preocupação constante e à lista incessante de coisas a se fazer. Muitas vezes, o aspecto mais cansativo de ser mãe é ter que ser a conhecedora de todas as coisas que acontecem na criação daquele filho, tá? Ser quem detém todo o conhecimento dos bastidores sobre todas as diversas coisas envolvidas na criação de uma criança. É ela quem planeja, quem percebe, quem antecipa, quem pesquisa e quem se preocupa com cada pequeno detalhe. Essa carga pode ser aplicada a quase todos os aspectos da criação de crianças e de administração de uma casa também, tá? Claro que eu ia trazer uma pesquisa, né, um estudo para falar para vocês aqui de algumas estatísticas. Então, segundo um estudo da PIG, realizada em 2018, que contemplou 2.500 casais, 3 em cada 4 mulheres sofrem de carga mental. 3 em cada 4 mulheres sofrem de carga mental. A carga mental é todo o processo mental de planejamento que ocorre para a realização das tarefas. Não é a realização em si da tarefa, tá? Mas o planejamento que antecede, as preocupações que antecede, né? Aquela previsão do que pode acontecer, aquela precaução. Isso é a carga mental e não o ato de fazer em si as tarefas que precisam ser feitas, tá? Nos casais com e sem filhos, é a mulher que pensa na maioria das coisas que tem que ser feitas para que a vida familiar ande nos eixos. Então, isso vem não porque os filhos nasceram, não é? Os filhos nasceram, plim, todas as coisas passam, a carga mental passa do casal só para a mulher. É a parentalidade que faz com que a mulher receba essa carga mental. Isso já vem muito antes dos filhos, né? Isso vem dentro do relacionamento, dentro do namoro, dentro do casamento. E depois, claro, né, ela permanece e se torna ainda mais pesada quando os filhos chegam, tá? E sim, alguns homens já ajudam. E essa palavra chega a me dar arrepio, chega dói. Alguns homens já ajudam. Ou assim eles sentem, né? Quando eles falam sobre a corresponsabilidade das tarefas. Homem não ajuda, né? A casa também é deles. Aquela família também é deles. Eles também pertencem a essa família. Esses filhos também são deles, né? Então ele não ajuda uma mãe, ele é corresponsável por essas tarefas, tá? Mas a maioria se limita a executar as ordens, que muitas vezes devem ser verbalizadas mais de uma vez e de forma convincente para que ela seja feita. E essa
ajuda, alivia muito pouco, né? Ou pode, na verdade, ter um efeito completamente contrário, já que além da carga mental em ter planejado, organizado, né, para que o companheiro realizasse aquela tarefa, ela ainda precisa ficar insistindo para que ele realize, né, o que lhe foi pedido ou o que lhe é de sua responsabilidade. E é por isso que muitas vezes a mulher acaba desistindo de pedir essa ajuda, né? Porque sabe que será muito mais fácil, entre aspas também, e menos estressante, se ela for lá e fazer. Só que o que acontece? É mais uma pedrinha que eu vou jogando aqui, ó, na minha mochila. Ah, vai dar muito trabalho pedir para ele, vai dar muito estresse deixar que ele faça, deixa que eu faço. Ah, é melhor eu ir lá fazer. Eu sei fazer isso melhor. Ah, eu vou fazer isso no meu tempo. Né? E essa mochilinha vai virando um mochilão e vai virando algo que vai nos impedindo de viver a vida com leveza, tá? Então, um trabalho invisível e pouco valorizado faz com que as cabeças das mulheres não parem de trabalhar enquanto seus parceiros relaxam diante da televisão, por exemplo. Então, no final do dia, depois de todas aquelas tarefas infinitas que você fez, né, que normalmente a mulher toma a frente e faz, na hora que todo mundo jantou, a criança está dormindo e que vocês vão sentar para assistir um filme, a olho nu, quem está aqui olhando de fora, o casal assistindo a televisão, está pensando, ambos estão descansando, ambos estão curtindo um momento de televisão. Então, é algo que a gente trabalha fortemente dentro da terapia, né? Quando eu pergunto, você tem um tempinho para vocês? Você tem um tempinho onde você senta e relaxa, onde vocês curtem um filme, uma série? Tenho, Marília, tem um momento depois da janta, normalmente a gente assiste alguma coisa, ou a gente janta assistindo alguma coisa. E daí vem sempre a pergunta, né? E você consegue assistir inteiramente o que está acontecendo? Você consegue se desprender de toda a preocupação, de todo o planejamento, de toda a antecipação e assistir aquilo inteiramente? Você consegue desligar essa chavezinha e assistir o seu filme, ler o seu livro? Ou você está ali sentada na frente da televisão pensando, amanhã tem que arranjar um tempo para ir no mercado, tá acabando o leite da criança, qual que era o dia mesmo que era a vacinação? Não pode esquecer de fazer isso, tem que comprar alguns livrinhos, porque os livrinhos aqui em casa tá sempre o mesmo, acho que ele já tá cansado. Como você está assistindo essa televisão? Né? Então, essa é a grande diferença. O trabalho aqui dentro da cabeça das mulheres normalmente não cessam, não relaxa, porque existe toda uma organização por detrás da execução das tarefas de criar um filho, entendem? Então, a carga mental, isto é, a quantidade de esforço não físico e deliberado que deve ser realizado para alcançar um resultado concreto, é quase sempre assumido pela mãe. Entende? O meu marido me ajuda, ele dá banho no neném quando ele chega em casa, né? Não é só o ato de dar o banho. Quem tá pensando se ainda tem sabonete, se ainda tem fralda, se as roupas estão cabendo ou tô precisando comprar um pouco de roupa, tá chegando o inverno, será que ele tem roupa o suficiente de frio? Acabou a pomada, tem creminho de corpo? Não é só o banho. Ir lá e executar o banho e devolver essa criança para a mãe é uma ajuda? Sim, é uma ajuda, mas é uma ajuda superficial. Isso não alivia a carga mental, tá? Então, a carga mental, ela é silenciosa e essa característica torna ela duplamente pesada, né? Porque ela não é só silenciosa para o outro, muitas vezes ela é silenciosa até para mim que estou carregando essa carga. Então, nem eu consigo entender que eu estou com uma carga mental elevada. Nem eu consigo perceber que aquilo ali pode ser dividido, que aquilo ali toma minha energia, que aquilo ali faz com que eu não funcione da mesma maneira. Então, a sociedade, ela não reconhece, ela não valoriza e nem remunera
esse trabalho, né? Feito aí pela mãe ou pela mulher que não tem filhos. Então, apesar de ser um pilar fundamental da economia, da sociedade, da saúde mental, entre tantas outras coisas. Então, a carga mental, ela está por trás de muitas brigas, crises conjugais e até rompimentos, já que ela gera muita desigualdade e descontentamento, essa sensação de estar sendo injustiçada, não vista, tá? E isso é algo que normalmente acontece, essas brigas acontecem, e muitas vezes ninguém do casal entende o porquê. Nem mesmo a mulher que está passando por tudo isso na pele, né? Que está vivendo tudo isso na pele. Então, sentimentos aí de angústia, né? Que não se sabe muito bem de onde vem, irritabilidade, pavio curto, a frase clichê, né? Ela explode sem motivos. E na hora que eu começo dentro da clínica colocar toda essa carga mental no papel junto com a paciente, perguntando, quando eu vou sessão por sessão, perguntando, tá, e na área da saúde, e na área do alimento aí da sua casa, e na área da educação, quais são as cargas, né? E a gente vai indo carga por carga, anotando, que no final da sessão eu mostro para ela aquela lista gigantesca de coisas que ela tá carregando como uma carga mental, eu falo, ela explode sem motivos? Será que essa lista enorme aqui é motivo suficiente para ela estar explodindo? Né? E fica então escancarado toda a carga mental que não se vê, né? Em casais aí sem filhos, é comum que essas disputas, né, elas sejam encobertas, né? Por exemplo, contratando uma pessoa para limpar alguns dias por semana, né? Ou acaba passando despercebido, a mulher acaba fazendo aquilo e nem percebe que ela faz. Isso não impacta tanto na vida dela quando ela não tem filhos, tá? É uma outra realidade. Então, é uma forma de ocultar o problema temporariamente. Mas quando chegam as crianças, fica mais evidente. Porque aquela carga extra que a mulher já carregava, agora fica insuportável, né? Com a soma aí pesada de cuidar da vida de um novo ser. Então, há momentos chaves na vida das pessoas em que a carga mental se torna evidente. E é tão comum ouvir em terapia a mulher dizendo: mas eu não era assim antes de ter filhos, eu não sei o que está acontecendo comigo, né? Ou se não, mas antes eu não me importava de catar as roupas dele no chão, né? Eu não sei por que agora isso me deixa tão nervosa e explosiva. Antes eu não ligava, antes eu fazia isso, nunca reclamei. Ou ainda, os maridos dizem: ela não era tão estressada e neurótica assim. Agora que os filhos nasceram, tudo tem que ser feito do jeito dela, feito na hora que ela fala, né? Então não é por acaso que as mulheres consomem mais antidepressivos e ansiolíticos que os homens, né? Usando aí a analogia daquele equilibrista de circo de pratinhos que giram, lembra que eu já falei para vocês sobre isso? Então você imagina uma mulher que equilibra 10 pratinhos na vareta, imagina quando a família recebe esse bebê. E essas tarefas mentais não são divididas igualmente e essa mãe passa a tentar equilibrar 40 pratinhos diferentes. É claro que aqueles 5 pratinhos que é do seu marido, que você tá aqui, ó, né, que é do seu companheiro e você tá aqui tentando equilibrar, é claro que na hora que essa criança nasce com 30 novos pratinhos para você equilibrar, é claro que aqueles 5 extras que ele poderia muito bem estar fazendo vai te irritar. Porque agora você tem muitos mais pratinhos para equilibrar, né? Então isso exige muito e é muito desgastante. É claro que ela vai ter episódios de estresse, de explosão. Às vezes, lá no começo do relacionamento, aquela coisinha pequenininha não te irritava, porque você ia catar aquela toalha molhada que está em cima da cama, você ia colocar ela no lugar aonde ela pertence na sua casa e pronto. Talvez acabaria por ali as coisas que você tinha para fazer.
Mas agora você tem um bebê que depende muito dos seus cuidadores, que é completamente dependente dos seus cuidadores. Então, aquela toalha em cima da cama, no topo de tudo aquilo que você já tem que fazer durante o dia, é muita coisa. É muita coisa. Quando eu escuto o marido dizendo, ou uma companheira dizendo, ai, mas é só uma toalha molhada na cama. Não é. E é aí que mora a cegueira. Porque não é só uma toalha molhada na cama. É alguém que está dizendo com aquela toalha molhada, eu não vejo o seu esforço. Eu não reconheço a quantidade de coisa que você tem que fazer. Né? Então, essa toalha molhada na cama, ela diz muito mais do que só uma toalha molhada. Ela tem uma mensagem por detrás. E não é uma mensagem de apoio. E não é uma mensagem que diz, eu tô aqui com você nessa. Olha, tá difícil, mas tá difícil para nós dois juntos. Não. Tá? Assim, eu também estou na posição da criança. Né? Quantas mulheres me dizem em terapia, Marília, parece que quando eu pari o meu filho, eu ganhei 2. Parece que eu ganhei o filho que nasceu de mim e o marido que logo se tornou um segundo filho, que se coloca na mesma posição dessa criança, no qual eu preciso também fazer grandes coisas, numerosas coisas, como eu tenho que fazer para essa criança, né? Então a gente precisa trazer isso primeiramente para a consciência, que é o que eu falei para vocês, é iluminar esses cantinhos que estão obscuros dentro da nossa cabeça, né? A trazer luz para aquilo que eu não enxergo, para aquilo que eu não reconheço, para que a gente possa começar a mudar isso, né? Começar a moldar isso. Então isso é muito importante. Primeiramente, fazer esse reconhecimento. Então a carga mental das mães torna o verbo conciliar mais difícil de conjugar para elas e influi na desigualdade por gêneros no mundo profissional, né? Porque é claro que tudo isso vai repercutir em todas as áreas dessa mulher, inclusive na área profissional, e eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. Então, segundo um estudo espanhol chamado Somos Equipe, de 2017, que ele se aprofunda aí nas causas da impossibilidade de conciliar, eles chegaram à resposta de que 58% das mulheres, depois de serem mães, tomam decisões que implicam certa renúncia em suas carreiras. Sejam essas renúncias redução da jornada trabalhista, licença ou pedido de demissão. Então, são 58% das mulheres precisam fazer decisões que implicam renúncia nas suas carreiras. 58% das mulheres frente a 6,2% dos homens. 58% contra 6,2% dos homens. Essa diferença é muito grande, tá? Então, para mudar essa situação e aliviar a carga mental da maternidade, é preciso acabar com a ideia de que nós mulheres levamos mais jeito para o trabalho doméstico e de que fazemos bem várias coisas ao mesmo tempo, né? Essa teoria já caiu por terra faz algum tempo, de que cérebros femininos têm a habilidade nata em fazer várias coisas ao mesmo tempo e homem não tem essa habilidade. Isso já caiu por terra faz tempo. Nós somos treinadas a fazer várias coisas ao mesmo tempo desde as nossas brincadeiras. Os meninos não, tá? Então é por isso que, obviamente, algo que você treina a vida inteira, em algum momento você vai ficar bom em fazer aquilo, né? Então não é uma questão de cérebro, não é porque o cérebro feminino faz muitas coisas ao mesmo tempo super bem, o cérebro masculino não, eles só conseguem fazer uma coisa por vez. Caiu por terra isso. Além disso, é necessário desconstruir a idealização do que é ser mãe, né? A culpa materna e de quem é a responsabilidade de criar o bebê. A gente precisa começar a desconstruir isso. O que é ser mãe? De quem que é essa responsabilidade, né? Porque ela é algo compartilhada, tá? Mas antes de tudo, nós precisamos saber identificar a carga mental, já que a gente
não a ver fisicamente, já que não é algo palpável, já que é algo que não aparece na minha pele, né? Como uma catapora, por exemplo. Então, nós não estamos falando aí do lavar a roupa, fazer a papinha ou arrumar os brinquedos. Não é sobre a execução do trabalho, mas o pensar, o planejar, o antevendo as necessidades do bebê e da casa. Nós estamos falando então do: será que a criança tem roupa suficiente para a próxima estação? Quando será que é a próxima consulta no pediatra? O que eu vou dar de alimento para essa criança hoje ou para essa semana? Quais são os alimentos novos que eu vou introduzir? Será que ele está comendo todas as vitaminas e tudo o que ele precisa? Quando foi a última vez que eu cortei as unhas ou o cabelo dessa criança? Será que ela está precisando disso? Ou se não, o estoque de fraldas, de lenços umedecidos e aí por diante de higiene pessoal, dá para mais quantos dias? Será que está precisando comprar? Isso é carga mental, não é a execução, mas o planejamento, o pensar, o antever. Isso é a carga mental, tá? Ficou claro? Então, fora toda a carga mental, que normalmente recai aí sobre a mãe em relação a todo o aprendizado da criança, né? Então, por exemplo, ler sobre o sono, sobre a introdução alimentar, sobre o desenvolvimento motor, atividades, brinquedos para estimular essa criança. Isso também é carga mental. Quem está fazendo isso? É só uma pessoa? Sou só eu que busco as informações e eu que mando ela para o meu marido, só para ele ler isso, ou ele tem essa iniciativa de fazer, poxa, vai fazer 1 ano, vai fazer 2 anos, vai fazer 3 anos, qual que é o desenvolvimento agora? O que a gente precisa trabalhar nessa criança a partir dessa idade? Como que a gente vai lidar com birra? Deixa eu já procurar como é que vai ser feito isso. Quem tá se preocupando? Quem está se antevendo? Quem está se planejando? Todas esses exemplos que eu dei agora são cargas mentais, tudo bem? Para vocês irem identificando aonde está a sua carga mental aí. Então vamos exemplificar com uma analogia, tá? Pensem em uma fábrica. Dentro dela, nós temos os engenheiros de produção, que eles precisam analisar, antecipar e prevenir, né? Tudo que aquela fábrica precisa para que ela continue rodando e produzindo. Né? O engenheiro de produção não espera, por exemplo, o tecido acabar para falar, olha, acabou o tecido, tem que comprar. Porque ele sabe que o tecido leva tanto tempo para chegar e que essa fábrica não pode parar. Ela não produz sem esse tecido. Então, o trabalho desse engenheiro de produção é esse pensar, esse antecipar, esse prevenir para que essa fábrica continue rodando e produzindo. O gerente dessa fábrica, ele pode até mandar os funcionários fazer, delegar o que tem que ser feito, né? Ele pode até delegar, mas a carga mental carrega um peso significante, tá? E de grande impacto psicológico e emocional para quem abraça essa tarefa sozinho, tá? E da onde vêm as cargas mentais, então? É só ali dentro de casa? É só o meu marido que exige coisas, ou meu filho? Da onde vem isso? Eu vou te passar as áreas agora e depois vocês tirem um tempo para analisar cada uma delas, tá? Então, da onde vem essas cargas mentais? Elas vêm daquilo que a sociedade cobra de mim. Então, aquela fala que eu sempre escutei, que tá tão enraigada, que mãe devem ser assim, que mãe não fazem isso, que depois que a gente se torna mãe tem que se vestir assim, que mãe deve escolher, olha lá. Isso é a carga mental que a sociedade cobra de mim, tá? A próxima é aquilo que a minha família cobra de mim. Frases como: todas as mulheres da nossa família fizeram assim. Todas as mulheres da nossa família fazem assado. Né? Então são frases que estão intrínsecas e às vezes eu posso pensar assim, não, mas isso não me impacta. Mas como que eu tenho feito isso? Será que eu tenho feito, isso não faz sentido para mim, mas eu faço mesmo assim? Ou será que eu faço e nem me dei conta de que eu estou agindo como as mulheres da minha família? Isso não me traz alegria, isso não faz sentido na minha vida.
Essa é a carga mental cobrada pela família, tá? Deixa eu deixar as mamães entrarem. Terceiro lugar da onde as cargas mentais vêm é aquilo que o meu marido cobra de mim. Você não é mais a mesma. Você só presta atenção no nosso filho, né? Fora as outras coisas absurdas que de vez em quando eu escuto por aí, né? Como se você não quer ter relação sexual, lá fora tá cheio de mulheres que querem, enfim, né? São as cobranças que vêm do parceiro. Também tem a carga mental que vem, né, daquilo que os meus filhos cobram de mim. Presta bem atenção nessa agora. Eu quero que você faça. Se o pai pega para fazer, se a tia, a madrinha pega para fazer, não quer. Quer que a mãe faça. A gente precisa entender essa necessidade, tá? Porque sim, a criança também aprende a lavar as mãos, tá? Com aquilo que lhe cabe, que ela pode fazer, que ela sabe fazer, e ela também passa a exigir que só a mãe faça isso por ela, porque ela aprende que a mãe faz por todo mundo, que dentro de casa basta o papai dizer que, não vou fazer isso agora não, que a mãe vai lá e faz. Ele cresce aprendendo que, o que eu não quero fazer, o que eu não tô afim, o que eu tô cansado, eu jogo o que a mãe faz. Entende? Eu deixo porque minha mãe vai acabar fazendo. Eu não vou limpar, eu não vou catar, eu não vou guardar os meus brinquedos, minha mãe acaba fazendo depois. A gente tem que prestar muita atenção àquilo que a gente está ensinando aos nossos filhos, para a gente não estar ensinando eles serem também contribuidores para as nossas cargas mentais, tá? Outro lugar é aquilo que eu mesma cobro de mim, né? Como eu tenho que dar conta de tudo. E além de tudo que eu dou conta, eu tenho que estar linda, com um corpo maravilhoso, conforme a internet vai pedindo, porque a internet vai mudando de ideia também, e eu vou precisando me adaptar em todos esses parâmetros que a internet muda, né? Enfim. E o mais recente, como se não bastasse já ter cargas mentais vindo de todos esses lugares que eu falei até agora nós temos aquilo que as redes sociais cobram de mim, né? Eu tenho que postar fazendo isso ou aquilo na internet. Todas as minhas amigas que têm crianças, ou todas as pessoas que eu sigo no Instagram, que têm crianças com o mesmo mês ou mesma idade que o meu filho tem, já postaram que eles estão andando. Então, bora fazer essa criança andar para eu postar lá na internet que o meu também tá andando, né? Para eu mostrar que, opa, eu também tô como vocês, tô na mesma página, né? Então, olha quantos lugares que a cobrança, que as cargas mentais vêm. Social, família, marido, filhos, eu mesma e redes sociais. Então, vocês imaginam essa mochilinha aqui, ó, e 6 canos, né, enchendo essa mochila. A gente precisa começar a fechar esses registros, né, analisar o que já está aqui dentro dessa mochila e começar a esvaziar isso. Então, é preciso fazer um arranjo, sim, né, da execução, mas também é muito importante fazer um arranjo da gestão da família. Porque família não é só execução, família é gestão. A comida não brota dentro da minha geladeira e eu só abro e penso, vou pegar isso aqui, vou botar na panela e pronto, comemos isso, né? Vocês sabem que não é assim. Existe preciso comprar tal coisa que está acabando, vou dar uma melhorada aqui na alimentação, talvez vou tirar o refrigerante essa semana, a gente está comendo muito carboidrato. Existe toda uma gestão dessa família. Eu estou dando um exemplo bem pequenininho, porque existem tantas coisas na gestão familiar. E o bem-estar familiar, ele só existe verdadeiramente quando individualmente todos os membros daquela família estão vivendo aquele bem-estar. Todos os membros estão vivendo aquele bem-estar. E tentar esconder, colocar panos quentes, né, naquele um membro da família que não está bem, podendo ser você mesma fazer isso com você, né? Eu mesma acabo escondendo, eu mesma coloco panos quentes, mas é assim mesmo, homem não sabe nada, mulher que tem que
que é a cabeça da casa, né? A gente vai botando panos quentes na gente mesmo. Quando a gente identifica e ainda assim coloca panos quentes, né? Isso é insustentável. Porque mais dias ou menos dias, isso vai acabar explodindo ou contaminando todo o bem-estar familiar. Começa a vazar em um comportamento ríspido aqui, em reagir de uma maneira exagerada ali, né? Em se afastar de um relacionamento, né? Começa a conversar menos, começa a fazer coisas junto cada vez menos, né? Daí passa a se tornar frio um com o outro, a gente vai se afastando e aquela estrutura familiar vai sucumbindo, né? Aquilo vai desmoronando. Então a carga mental é fonte de desentendimento familiar, brigas entre casais e até mesmo términos de relacionamento. Então, olha o quanto a carga mental é importante para a saúde dessa família, os membros como indivíduo, mas essa família como um todo. Então, sobre a carga mental, né, ela vai gerando um estresse crônico, tá? E transtornos de ansiedade começam a aparecer nessa mulher. Então, vai corroendo a saúde mental. Muitas vezes essa mulher busca terapia porque, Marília, tô com um ataque de ansiedade, tô com ataques de pânico, não sabe nem da onde vem aquilo. Eu tive episódios de ansiedade, né? Não sei, nada aconteceu, não foi nem um trauma, nem uma vivência muito importante, eu não sei da onde vem isso. E não é preciso coisas grandiosas para que a nossa saúde mental seja abalada. São várias coisinhas pequenas que vão ruindo a nossa saúde mental. Então, isso é muito importante. A gente já falou aqui sobre mommy burnout, né? Que é essa exaustão onde a mulher não consegue funcionar mais, né, saudavelmente, e que a gente precisa daí de ter uma intervenção não só psicológica, mas psiquiátrica, porque a gente precisa entrar com medicamento, tá bom? Então, estratégias para dividir esse peso. Então, antes de mais nada, é preciso tirar do armário esse peso invisível, né? Esse trabalho imaterial que paira aí como um fantasma assombrando a vida de quem suporta. Então, nós precisamos retirar toda essa carga mental da cabeça e colocar no papel. É um processo de esvaziar e materializar. Então, criar uma lista, colocar tudo no papel. Comecei a pensar sobre alguma coisa poxa, o ano que vem essa criança vai entrar na escola, estamos precisando dar uma olhada em escola, qual será que é a melhor escola? Opa, pro papel. Vou fazer essa semana, eu vou fazer a lista, eu vou botar para fora, eu vou esvaziar a cachola, vou colocar tudo no papel para que eu consiga ver o que é invisível, para que eu consiga esvaziar o que está pesado e eu consiga, então, modelar. Tudo bem? Então, esse é o primeiro passo. Agora, né, é visualizar o lar como uma empresa, né, onde há o quê? Diferentes departamentos de roupa, de comida, de limpeza, de educação, de entretenimento, né? E assim por diante. Cada casa tem os seus departamentos. Não precisamos ter todos os departamentos igualmente. Por isso que eu falei para vocês, usem a empatia para pegar esse conteúdo e trazer para a sua vida. Em seguida, é preciso questionar quem dirige e coordena cada um, né? Quem sabe o que se faz em cada um desses departamentos e quem é mais provável que diga coisas como: acho que precisamos fazer isso, lembre-se de comprar tal coisa, ou você fez o que eu te pedi, né? Então, não necessariamente quem irá gerenciar precisa executar, tá? Então, não é assim, ó, eu gerencio, eu executo. A gente pode flexibilizar, como por exemplo, eu tô mais em casa, né? Então, eu gerencio o nível de alimentos na geladeira, na despensa, mas eu mando isso para você e você executa a compra no mercado, né? Que pode ser tanto presencial quanto online. Hoje em dia,
O marido pode estar lá no trabalho dele, na hora do cafezinho, e comprar as coisas online, né? Qual é o melhor jeito de fazer isso? Só você e a sua família saberão dizer. Mas a gente precisa dividir em gerenciamento e execução. Então, por exemplo, dentro de roupa, quem vai fazer o gerenciamento? Quem vai fazer a execução? Dentro da comida, quem vai fazer o gerenciamento? Quem vai fazer a execução? Pode ser que a mesma pessoa faça o gerenciamento e execução, pode ser que a gente divida isso, tá? O melhor jeito só você e a sua família sabe, e tudo bem a fase de tentativa e erro, né? A gente tem que ser paciente com isso, até a gente encontrar a melhor maneira para vocês fazerem isso em casa. Então, às vezes, a gente vai colocar aí nesse gerenciamento, nessa execução, mas ali no dia a dia a gente vai precisar fazer um ajustamento, né? Nessas execuções e gerenciamentos. E tá tudo bem, o que não pode é desistir. Ah, a gente fez, mas daí na hora de gerenciar, ele não gerenciou, daí eu fui lá e gerenciei. Paciência, calma lá, como que a gente pode ajustar isso então? Será que se você botar um despertador no seu celular, um lembrete, será que a gente botar um papelzinho aqui na geladeira, você lembra de ver? Como que a gente pode fazer esse ajustamento? Não é tirar o peso da mochila e a pessoa pela primeira vez não consegue fazer, você vai dar esse peso aqui de volta que eu vou botar aqui na minha mochila. Entende? Paciência com o processo, tá? Divida em macrotópicos e depois microtópicos, tá? Como, por exemplo, a alimentação, macro, né? Geladeira e despensa, cardápio da semana, estudos sobre alimentação, utensílios para alimentação, são os microtópicos de carga mental, tá? Macrotópico alimentação, geladeira e despensa, cardápio da semana, estudo sobre alimentação, os utensílios que eu preciso comprar para fazer essa alimentação, pratinho, copinho, talher. Isso são os microtópicos e a gente está falando gerenciamento, não estamos falando da execução, tá? Carga mental. E assim por diante, né? Com os tópicos que englobam a sua família, tá? Uma vez detectada a pessoa que suporta a maior carga mental, que normalmente é a mãe, né? O primeiro passo deve partir daquele que estiver mais cômodo. Então, a gente entende ser uma empresa, então a gente senta como uma reunião nessa empresa, porque se a sua família é algo mais valioso que você tem na sua vida, a gente vai tratar ele como algo super importante, super valioso, que eu sento e eu desligo a TV, eu coloco o celular de lado, porque o meu foco é na coisa mais valiosa que eu tenho na minha vida, que é a minha família. Então eu vou sentar para gerenciar ela com o valor, com a atenção, com o respeito que a minha família merece. Ai, mas Marília vai comparar a família com o trabalho? Não, porque a família é muito mais importante que o trabalho. Se no seu trabalho você senta, né, 1 hora, 2 horas, 8 horas no dia e você dedica o seu tempo para planejar, para antever, para botar no papel, para encontrar maneiras de executar coisas para a sua família, isso deve ser feito com muito mais amor, com muito mais dedicação, já que é a coisa mais valiosa que você tem, tá? Não é olhar a família como algo material, como pode ser o nosso trabalho. Não é isso, tá? É dedicar à família um tempo, né, uma atenção, um planejamento, como eu faço lá no meu trabalho também, já que é a coisa mais valiosa que eu tenho, tá? Mas isso, ele vai exigir um período de ajuste, tá? Não vai fazer esse planejamento e magicamente as coisas vão mudar. A gente vai passar por um processo de ajuste, como todo projeto que a gente faz numa empresa, né? E é provável que a pessoa que entra nesse projeto erre, cometa falhas, né? E por isso que é preciso ter paciência e dar o seu tempo. Mas lembre-se, de tempos em tempos, a gente precisa sentar de novo, reavaliar essa lista de afazeres, né? Como as coisas estão sendo executadas, né? Não só porque as crianças crescem, as necessidades mudam, né? E a carga mental também muda, mas também porque a gente tem que ir ajustando para que esse planejamento seja um sucesso,
né? Já que a família é a coisa mais importante que a gente tem. Uma dica legal é separar as tarefas por afinidade, tá? Quem tem mais facilidade por determinado tema? Ah, eu adoro ler sobre alimento. Então, você fica com esse tema, tá? Quem tem mais facilidade de executar tal coisa? Ah, eu sou super boa na cozinha, ou eu não levo jeito na cozinha. Então, a gente vai tentando, por afinidade, faz com que a gente faça aquilo de uma maneira mais leve. Estamos falando de carga mental, né? Então, quando isso for possível, e aquelas tarefas que ambos não gostam de fazer, a gente divide igualmente entre ambos. Então, eu não gosto de cozinhar, eu não gosto de lavar louça. Então, beleza, um cozinha, o outro lava louça, não. No próximo dia a gente inverte, já que ambos não gostam, entende? E lembre-se, quando eu delego a responsabilidade ao outro, eu preciso dar espaço para que o outro assuma a responsabilidade. Então, para que o outro se expresse, né, e execute da maneira que ele acredita ser a maneira melhor de fazer, eu preciso dar para essa pessoa esse espaço. Eu preciso segurar as minhas críticas, né? E investir no quê? Como que a gente faz dentro de uma empresa? A gente investe no treinamento. A gente não delega para os funcionários uma coisa e depois fica lá, tá fazendo errado. Não é assim, não. Eu faço muito melhor que você. Por que você fica fazendo desse jeito? Ó, você esqueceu de fazer, não vai fazer? É assim que a gente faz dentro de uma empresa? Não. A gente treina aquele funcionário para que ele execute aquilo de maneira melhor. Como que eu vou treinar o meu companheiro, o meu filho? Porque o filho também pode estar dentro, né? Quando ele tem capacidade, tem idade, tem maturidade, ele pode estar dentro, né, dessas execuções, desses planejamentos, né? Então, como que eu faço esse treinamento? Poxa, eu vi um documentário ali na Netflix, olha, eu vi esse vídeo aqui no YouTube, eu li esse artigo aqui, isso ali, eu vou conversar com outras pessoas que falam sobre isso, eu vou fazer parte de grupos como esse que a gente faz, eu vou me cadastrar num curso online que eu vi. Isso chama treinamento, né? Ninguém nasce sabendo gerenciar e executar uma família. A gente precisa de treinamento. A gente não sabe como faz um ser humano dormir. A gente muitas vezes vai precisar de treinamento para ensinar o nosso filho a dormir. Faz parte do aprender a gerenciar uma família, né? Seria utopia achar que eu tenho que saber tudo. Ó, a carga mental. Assumir que não sei tudo. Vou procurar fazer treinamentos. Assim como dentro da minha profissão, eu me formei psicóloga, por exemplo, eu sabia sobre psicologia obstétrica, que é a minha área, né? Psicologia obstétrica, e dentro da psicologia obstétrica perinatal, parental. Não. Sabe o quanto que eu vi isso na faculdade? Eu tive uma matéria na faculdade que falava sobre isso. Em 5 anos de faculdade. Eu precisei fazer o quê depois? Pós-graduação, treinamentos, né? Não sabemos tudo. Não é porque ganhamos o título de mãe que alguém vem com um chip, pup, coloca todas as informações na nossa cabeça. A mesma coisa não acontece com o pai. Ambos fazemos treinamentos, tá? E sim, vai dar bastante trabalho, né? Vai dar bastante trabalho virar essa chave, fazer essa engrenagem funcionar de maneira diferente, vai dar trabalho, mas é um trabalho passageiro, né? É um trabalho que tem um objetivo, que trará muito mais benefício no futuro. O deixar como está vai fazer com que essa mochila fique cada vez mais pesada, e quando a gente carrega uma mochila pesada por muito tempo no físico, acontece o quê? As costas doem, o ombro dói, pega o joelho, pega o tornozelo, não é assim no corpo físico? No emocional, no psicológico também, né? Isso também vai ruindo o nosso emocional. Isso também vai afetando o nosso psicológico. Então, melhor esse trabalho que dê agora, mas que depois eu tenha no futuro próximo uma mudança, uma qualidade de vida, do que ficar postergando. Ah, tá difícil, mas eu levo. Ah, tá difícil, mas eu vou empurrando. Tá difícil, mas é assim mesmo. Até que a gente tem um colapso, né? A gente trabalha agora, dá bastante trabalho agora, pá,
mas depois a gente funciona tão bem. Mas depois a gente tem um dinamismo aqui nessa família que, olha, não fica pesado para ninguém. Ou tá igual para todo mundo, né? Então, delegar a outra pessoa a responsabilidade de cuidar, por exemplo, das compras de mercado, seja presencial ou online, como eu falei para vocês, que pode ser feita no intervalo do café na hora do trabalho, né? Já que fica salvo os itens que são comprados anteriormente, aquela listinha que você sempre faz, fica salva ali. Você não tem que ficar procurando item por item. Hoje em dia a tecnologia está fazendo a gente ter uma vida muito mais prática em algumas coisas, né? Então, isso faz com que essa carga mental saia da sua mochila. A comida vai estar sempre na geladeira. Já parou para pensar nisso? Eu não preciso me preocupar, eu não preciso estar pensando de que será que vai ter leite amanhã? Porque eu sei que essa carga mental é da outra pessoa e ela tem a responsabilidade, o leite vai estar lá, não precisa nem ficar pensando nisso. E daí é o desapego, né? Porque tem gente que tem problema de estimação, não é? A gente não solta o problema de jeito nenhum. Eu deleguei para o outro a questão do gerenciar e comprar, né? Gerenciar e executar. Mas eu tô aqui pensando, será que ele já comprou? Será que ele tá lá no trabalho, ele já fez essa compra ou será que ele não fez? Isso aqui tem que sair, ó. Eu passei a bola pro outro, é do outro a bola. Não adianta fazer um clone daquela bola e manter ela na sua mochila. Isso não é esvaziar. Deu para entender? Então, saber delegar é uma qualidade que nem todo mundo possui. Então, segundo o estudo anterior que eu falei para vocês, lá da Espanha, só 24% das mulheres são capazes de se despreocupar da tarefa deixada para os outros, enquanto 72% admitem criticar e fiscalizar a forma que os outros fazem as coisas. Então, só 24% das mulheres são capazes de passar essa bola e falar, cuida que a bola é tua, não vou nem pensar nessa bola. E 72% das mulheres admitem que elas criticam e ficam fiscalizando o outro o tempo todo. Então, deixa que eu faço, ou deixa que eu faço, eu acabo antes, eu vou sair, mas deixa a comida pronta, né? Quantas mulheres não falam isso, né? Eu vou sair, mas eu vou deixar a comida pronta para você na geladeira, né? Se você não souber onde tá tal coisa, você me liga, tá? Então, essas deveriam ser frases proibidas aí no vocabulário de qualquer aspirante, né, a se desvencilhar da sua carga mental. Isso não são coisas que a gente deve falar. Se eu passei a bola, tá? Não é, mas se você precisar, você me liga, se você não encontrar, pode me procurar, se você deixa que eu faço. Porque a gente daí tá dizendo pro outro, ó, tenta, mas tenta pouco. Se ficar difícil para você, deixa que eu já coloco essa bola de novo aqui dentro da minha sacola. Eu falo pro outro, olha, procura nesse site aqui, se especializa nisso daqui, dá uma lida sobre isso daqui, vê como que as outras pessoas estão falando, conversa com a fulana de tal, dá uma olhada nesse vídeo. Pro outro, a bola é sua, você abraçou essa bola, eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para, claro, a gente é uma família, mas não pega essa preocupação, esse peso de volta para você, tá? Então, embora também haja mulheres que podem ver na equidade uma perda de poder, olha que interessante, né? Pelo menos na casa, elas mandam. Pelo menos aqui em casa, eu detenho o poder, né? Então, podem ser perfis de gente com trabalhos poucos gratificantes, por exemplo, ou com dificuldade de valorização, que sentem que, pelo menos em casa, elas são imprescindíveis, que sentem que aquela criança não vive sem mim, então eu crio ela para ela ser dependente de mim, né? Nada acontece nessa casa se não sou eu. A gente tem que trabalhar o que está acontecendo com essa questão de valorização pessoal, né? De ser importante. Então, são coisas que a gente tem que trabalhar na terapia para entender o porquê que eu não abro mão, por que eu não libero essa função, o que vai acontecer se a gente tiver uma igualdade. Eu posso sair que a casa funciona normal, a criança fica bem,
a criança nem chora. Quantas vezes eu escuto dentro da terapia, quando eu trabalho com os pais, questões bem pontuais, já o filho vai para a escola, como que a gente faz essa adaptação, blá, blá, blá. E aí, quando a gente volta na sessão que a criança foi para a escola pela primeira vez, a mãe tá devastada que a criança não chorou, que a criança não pediu para ela ficar, que a criança deu tchau e ó, foi embora. Quando ela dá tchau, quando ela não vira e ó, vai brincar, né? Vai para dentro da escola feliz. Então, o que que isso diz sobre aqui dentro, né? Sobre eu me sentir valorizada, importante. Então, é algo que a gente tem que trabalhar daí em terapia. E é aí que nós precisamos trabalhar, né? Porque eu permaneço nessa posição de ficar me sobrecarregando das coisas. Por que que eu tô sempre né? Eu tô sempre permanente ali nessa posição onde eu tô sempre sobrecarregada. Eu vou para casa de alguém para jantar na casa da pessoa, eu ofereço ajuda e a pessoa fala: "Não, pode sentar, pode curtir, tá tudo certo aqui". E eu encontro tarefa para fazer, eu não consigo relaxar. É eu que quero estar lavando a louça, é eu que quero estar ajudando na comida, eu preciso, eu tenho essa necessidade de estar me sobrecarregando. Por quê que eu fico me colocando nessa posição? Por que eu não consigo delegar aos outros? Por que eu não estou satisfeita com a maneira do meu parceiro fazer as coisas? Por que que eu prefiro criticar o outro em vez de pedir para que ele faça e me liberte dessa tarefa? Questões para analisar, tá? Por que que eu permaneço nesse lugar? Porque as coisas não mudam? Essas são perguntas que não trazem respostas superficiais, tá? Elas estão arraigadas na nossa história de vida, em tudo que nós vivemos, ouvimos, naquilo em que nós acreditamos ou fomos treinados a acreditar, valorizamos, né, e desejamos. Então, fazer essa reflexão é de extrema importância para iniciar essa mudança. Se você tem se sentido carregada, cansada emocionalmente, estressada, se não tem reconhecido mais quem você é, né? Se está de saco cheio da maneira que você está vivendo, invista em um acompanhamento psicológico. Porque essa investigação, ela é muito difícil de fazer sozinha, tá? Porque nós temos os nossos mecanismos de defesa. E muitas vezes, quando a gente vai tentar investigar isso por conta própria, os nossos mecanismos de defesa acabam nos sabotando, acabam nos guiando para um outro caminho, fazendo a gente acreditar em outras respostas. E é preciso um profissional para que você consiga chegar realmente na raiz desse problema. E quando você chegar na raiz desse problema, você tenha amparo de um profissional para dar conta dessa descoberta, digamos assim, tá? Então, é se conhecendo, entendendo por que você funciona assim e traçando novas estratégias que a carga mental vai se tornando mais leve, que a vida vai se tornando mais agradável, os dias mais coloridos. Então, não carregue os anos da primeira infância do seu filho, que é quando pesa normalmente mais, porque a criança é mais dependente na primeira infância, né? De forma pesada e sofrida, com essa carga mental tão pesada, essa sobrecarga e sozinha. Porque daí lá no futuro, né, quando você olhar para trás e relembrar tudo que foi vivido nesse período, pensar nesse tempo como um lugar que você não gostaria de viver de novo, né? Deus me livre voltar naquela fase que ele era recém-nascido. Ou Deus me livre a primeira infância do meu filho, não repetiria aquilo de novo. Vai te trazer com certeza muitos arrependimentos de não ter consertado isso antes, para viver isso de uma maneira mais leve o quanto antes, para ter boas memórias e ter moldado a sua família, esse outro ser humano, de uma maneira mais positiva, tá? Carga mental pode e deve ser ajustada, porque você merece. Porque ser mãe não é padecer no paraíso. Eu falo isso sempre, bato muito o pé com essa frase. Ser mãe não é padecer no paraíso, é evoluir no paraíso. Porque evoluir
exige da nossa dedicação, do nosso querer sair desse lugar de sofrimento, né? De abrir mão, sim, de passar por fases de revisão, de modelação, mas padecer é sofrer estagnado. Padecer é estar aqui, ó, eu só sofro como mãe, mas também nada faço para mudar, nada faço para analisar, para remodelar, né? Sem perspectiva de mudança, aceitando o sofrimento como parte daquilo, né? Faz parte, toda mãe sofre, é isso, não dá para mudar, tem que sofrer, porque senão nem mãe é, né? E como algo que eu mereço viver, agora que eu sou mãe, é assim, né? E não é bem assim que funciona. Ser mãe, sim, é pesado, mas não deve ser esse sofrimento estagnado no mesmo lugar. A gente aprende com aquilo que está passando. Sim, há coisas que não tem como mudar, né? Mas eram outras coisas que a gente consegue mudar, que vai nos dando aí mais energia, mais suporte para que aquela coisinha que não muda, para aquele período de tempo, por exemplo, o sono do bebê, até ele aprender a engatar um bom sono, eu não consigo mudar aquilo, né? Não consigo virar a orelhinha dele aqui, pum, pronto, começa a dormir a partir de hoje. É algo aprendido, que vai levar um tempo para ser aprendido, correto? Eu não posso mudar isso. Uma coisa é eu ficar chorando, me lamentando, sofrendo no paraíso, né? Sem nada fazer para mudar isso. Outra coisa é eu estudar, conversar com outras pessoas, uma consultora de sono, e cuidar das outras coisas para que eu me sinta mais descansada, para que eu me sinta mais nutrida, para que eu me sinta mais bem-humorada, enquanto o sono tem o seu processo natural para ser desenvolvido, tá? Isso é evoluir no paraíso. Eu vou trabalhando o que pode ser trabalhado, né? Dando suporte para o que pode receber esse suporte, enquanto a outra coisa que não pode ser mudada da noite para o dia naquele momento, precisa levar o seu tempo, vai acontecendo. Então, ser mãe é evoluir no paraíso, tá bom? Eu vou agradecendo vocês aqui hoje. Eu vou ler as perguntas mais em privado. Só quero agradecer para a gente finalizar o vídeo por aqui, para poder colocar ele na internet. Obrigada pela compreensão, pela dedicação e o que é mais importante, mais valioso, o tempo de vocês aqui comigo, tá bom? Muito obrigada.